porque a Lei Geral de Proteção de Dados completa 2 anos em vigor. É a principal regra que regula o tratamento de dados pessoais no Brasil e garante uma série de direitos aos titulares de dados, além de impor importantes obrigações aos agentes de tratamento. Para sabermos mais sobre os benefícios da lei e também o seu grau de eficiência, nós vamos conversar agora, ao vivo, com a advogada Elaine Keller, que é especialista em direito digital. Muito boa tarde, Elaine. Boa tarde a todos que estão nos assistindo na TV Jovem Pan News. Prazer recebê-la aqui. O que você pode falar, um balanço? De fato, aí nós tivemos muitos vazamentos de dados, uma grande preocupação, evidentemente, para quem hoje tem aí justamente seus dados vazados. A gente sabe dos crimes cibernéticos, todas essas implicações também. Exato. O grande desafio hoje é, uma vez que você tenha algum problema com os seus dados pessoais que foram eventualmente vazados, você já não consegue mais saber de onde eles foram vazados, né? Porque a gente teve tanto incidente, né, com violação de dados pessoais, tantas empresas incorreram nessa violação nos últimos anos no Brasil, que a gente já não consegue mais responsabilizar um ou outro ente, porque a gente já não sabe mais da onde vazaram os dados, né, que supostamente possam causar algum tipo de dano ao titular de dados. Então, é importante que as pessoas acabem elas mesmas se precavendo, né? Tomando o cuidado de não disponibilizar muitos dados para muitas empresas, procurar saber se ela pode confiar na empresa com quem ela está compartilhando os dados dela, né? Trocar sempre as senhas, não confiar em terceiros, essas regras básicas que a gente está sempre orientando as pessoas. Fabiana Barroso, Elaine Keller está conosco. A sua pergunta, Fabiana. Boa tarde, doutora Elaine, um prazer recebê-la. Quando a gente olha assim, essa situação fática para as pessoas comuns, o que eu realmente venho me preocupando é que a Lei Geral de Proteção de Dados, combinada junto com o Marco Civil da Internet, né, regulatório ali, ele prometeu uma série de medidas para que realmente o consumidor da internet ficasse mais seguro. E, de fato, isso não vem ocorrendo, como a senhora acabou de explicar. A senhora acha que há um aumento da punição, um controle melhor, o que está faltando para, de fato, essas pessoas não serem vítimas, mesmo porque eu acho que a maioria das pessoas acabam fazendo o que a senhora sugeriu, né? De ser um pouco mais cuidadoso, de trocar as senhas constantemente, mas a gente fala das principais plataformas, elas parecem que não são seguras. Então, como poderia ser resolvido esse grande problema para as pessoas comuns? Veja, a gente tem um país de dimensões continentais, o Brasil é um país muito grande, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a entidade que foi criada para cuidar, fiscalizar e gerar as punições administrativas com relação a essa violação de dados, ela não tem capilaridade suficiente no Brasil inteiro para poder fazer esse tipo de trabalho. E tem tão pouco orçamento, né? Ela tem um orçamento muito enxuto. Então, uma das primeiras coisas que eu venho sempre falando, viu, há mais de um ano, é que nós deveríamos ter aproveitado a experiência que temos com o Código de Defesa do Consumidor, né? Hoje o brasileiro sabe de cor e salteado o Código de Defesa do Consumidor, sabe os seus direitos e luta por eles. E a gente tem uma capilaridade no Brasil inteiro de PROCONs, né? A gente tem PROCONs em todas as cidades. Quando eu digo capilaridade, para quem está nos assistindo, você consegue acessar um PROCON muito próximo do seu endereço. Então, seria interessante que houvesse aí um convênio da Autoridade Nacional de Proteção de Dados com esses órgãos de defesa do consumidor, para que ela possa estar mais próximo do cidadão e possa ajudar orientando, educando e até fiscalizando mais na ponta. Quer dizer, você teve algum problema, você abre uma reclamação ali no PROCON mais próximo da sua casa, da sua cidade, e o PROCON, em apoio à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, faz todo esse trabalho de fiscalização e de até punição, né? Então, eu entendo que esse seria um caminho.
Um outro caminho é que, lamentavelmente, a gente não teve uma campanha ampla em todo o Brasil para as pessoas entenderem exatamente o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, os benefícios que ela traz para o cidadão, né? As pessoas só sabem mais ou menos o que é a lei por conta daquelas políticas de cookie que você vê no site, e muitas acham, inclusive, que a lei só se aplica no âmbito da internet, o que não é verdade. Também se aplica no meio físico, ou seja, na nossa vida real. Então, seria muito importante que a autoridade fizesse um trabalho mais ativo de educação e de convênio aí com os PROCONs, com as entidades de consumo, para que ele ganhe dimensão territorial em todo o Brasil e possa apoiar o cidadão lá na ponta. Elaine, também há um complicador, né? Porque a gente sabe que no Brasil tem um velho hábito da grande maioria, inclusive, de assinar aquilo que não leu, né? Totalmente, de uma maneira adequada. E hoje também na questão dos aplicativos, essas questões que envolvem a internet, então surge aquela opção, olha, você clica aqui, está ciente, e a pessoa naquela hora, com pressa sempre, vai lá, clica, e depois não tem conhecimento do que está assinando, do que está clicando, dando a sua concordância, né? Exatamente. A internet é imediatista, né? Só que eu sempre digo para as pessoas, a gente tem que tomar cuidado porque o mundo virtual, ele desmaterializou as coisas, ou seja, é tudo virtual, inclusive nós. Nós não estamos de corpo presente na internet. Nós nos personificamos na internet através dos nossos dados. Então, é muito importante a gente tomar cuidado quem pode ter acesso aos nossos dados, porque essa pessoa vai estar tendo acesso à nossa intimidade, à nossa privacidade, às nossas informações, à nossa vida, né? E mais importante é que as empresas também comecem a adotar essas políticas de ciência com informações mais claras e mais diretas para o consumidor, né? Geralmente tem ali, você está ciente, mas você tem que clicar para ter acesso à política, ou seja, muitas vezes as pessoas não estão com tempo de fazer isso, né? Então, é tão simples você colocar um texto bem sucinto, onde você dê transparência ali para o teu interlocutor, para o teu cliente, né? Isso passa pela transparência das empresas e pela reputação delas, né? A gente cobra aí mais fiscalização e mais empenho do governo, mas a gente também precisa entender que a gente não pode atender a uma lei, a um dispositivo legal, só com medo de ser multado ou ser fiscalizado. A gente tem que fazer isso por uma questão de reputação mesmo da marca, do nome da nossa empresa, que a gente quer ter sempre bem pautada aí com o público que a gente quer atingir no mercado, né? Fabiana? E o que a gente observa, inclusive, quando faz a aceitação, principalmente nos aplicativos, é que se dá permissão de localização e outras coisas, e talvez realmente, concordo, que fosse bastante necessária informação de quanto é prejudicial para a nossa vida comum. Afinal, a gente mora ainda num país extremamente violento e tem tudo a ver. Quando a gente compartilha os dados, as pessoas, a gente não sabe quem estão do outro lado, pode ser por empresas ou pessoas individuais, mas o quanto isso é prejudicial. Então, eu gostei demais dessa sua proposta de fazer convênios com o PROCON e setores da sociedade, acho interessantíssimo, seria uma saída viável, e penso aí que, a nível de informação, a gente precisa sempre salientar que é preciso realmente procurar nossos direitos. Então, eu gostaria somente que a senhora enfatizasse essa parte de quanto pode ser prejudicial quando a gente acaba fornecendo os nossos dados até de forma, dando ok para que sim, a gente está concordando o aceite, a gente está dando o aceite. Sim, a gente tem que entender, né, que não aquele velho ditado, não existe almoço grátis, né? Então, quando alguém, principalmente no âmbito da internet, pede que você preencha um cadastro, que vai te dar algum desconto ou vai te dar algum brinde, entenda que, na verdade, ela não está te fazendo nenhum benefício, ela está tomando os seus dados para, com eles, fazer algum tipo de publicidade, vender esses dados no mercado. Então, assim, dados hoje são bens que muito rentáveis para as empresas, principalmente para aquelas empresas que têm aí algum viés de consumo na internet. Então, tomem muito cuidado, né? Não só na internet, como no mundo físico, né? No outro dia mesmo eu fui a uma loja e a moça me ofereceu lá um pacote de
de chocolate e disse, olha, se a senhora ficar cliente da nossa loja, um cartão de fidelidade, a senhora tem 20% de desconto. Na verdade, ela não está me dando desconto, ela está me dando um retorno pelo meu dado, né? Eu vou dar meu dado para ela vai usar esse dado em benefício da loja. E tudo bem, se eu quiser dar, tudo bem. Mas é importante que a loja também garanta a todos os consumidores total segurança na guarda desses dados, ou seja, que fique muito claro que ela vai guardar de maneira segura, por quanto tempo, o que ela vai fazer com esse dado. Não é simplesmente dizer, você preenche um cadastro e eu te dou um desconto. Não é assim. É preciso transparência. Olha, eu quero o seu dado, porque eu vou te mandar campanhas, eu vou compartilhar com operadoras de cartão de crédito, eventualmente, bancos. Ela precisa dizer o que ela vai fazer com o dado. Essa transparência é que é fundamental e essa transparência que a gente tem que começar a exigir das empresas. A senhora falava há pouco, né, desses convênios com os PROCONs, que pode, evidentemente, esses convênios podem aí aproximar mesmo as reclamações com as entidades que fizeram, o cidadão. E o Brasil, de fato, aí chega a um absurdo. Nós, até pouco tempo atrás, se a pessoa quisesse tirar um RG em cada estado, 26 estados, mais o Distrito Federal, ela conseguia. Então a gente também percebe que hoje o país não conta com um grande banco de dados que possa até separar o criminoso do cidadão, aquele que também foi furtado e roubado e tem tantos problemas depois também em relação aos documentos. Até pouco tempo atrás também uma multa aqui de São Paulo de um veículo de outro estado não chegava essa multa, essa fiscalização. Então também existe uma ausência do poder público em relação a essa questão dos dados das pessoas, dos brasileiros, das pessoas que habitam aqui justamente o país, né? Exatamente. A gente tem uma lei que está apoiando o Brasil a entrar nas agendas internacionais, como da OCDE, né? Hoje, a Europa, que é o berço dos direitos humanos, tem uma preocupação muito grande com a proteção aos dados pessoais, e outros tantos países, são hoje mais de 150 países que têm lei de proteção de dados. É importante que o Brasil não só tenha promulgado essa lei, tenha posto em vigência, mas também que ele faça valer, né? Hoje, o meu maior anseio é que as pessoas falem da LGPD com o mesmo sucesso que tem o Código de Defesa do Consumidor. Eu sempre uso muito o parâmetro do Código de Defesa do Consumidor, porque é uma lei que já está vigente há mais de 30 anos e que todos nós nos sentimos realmente protegidos, porque temos um Código de Defesa do Consumidor eficiente no Brasil. E assim eu espero que seja a LGPD. E para isso, nós precisamos, do lado do público, né, do setor público, esse tipo de capilaridade que eu vinha dizendo, ou seja, dar mais acesso ao cidadão para que ele se sinta protegido e tenha uma garantia jurídica caso ele se sinta lesado, recorrer a uma entidade rápida que dê alguma resposta imediata para ele, e das empresas que haja mais transparência, né, acabar com esse discurso de, eu te dou um desconto se você fizer um cadastro. Para que você quer meu dado? Não custa nada dizer, né? Isso não quer dizer que você vai deixar de ter o cadastro das pessoas, mas é uma questão de transparência. Todas as relações saudáveis precisam de transparência. Sem dúvida, conversamos então com a advogada Elaine Keller, falando a respeito da Lei Geral de Proteção de Dados aí, e a gente espera que ela possa avançar e proteger de fato o cidadão e também aquelas empresas que praticam de fato aí as boas relações com seus consumidores, com seus prestadores de serviço. É isso que a gente imagina para um país cada vez melhor. Muito obrigado, viu, Elaine? Boa tarde. Eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom falar da Lei Geral de Proteção de Dados para os telespectadores, para que eles conheçam um pouco mais a respeito desse direito. Eu agradeço a oportunidade a vocês. Muito obrigado, até a próxima.